Bora, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o tamanho da fonte dos livros. Se você tá gostando do canal, se inscreve nele, não esquece já de dar uma curtida aqui, beleza? E compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão querendo saber um pouco mais sobre produção editorial, sobre como produzir o próprio livro até, e como pensar a mancha gráfica do texto dentro da página, tá bom? Qual o tamanho da fonte do meu livro, Nathan? Como que eu vou fazer para decidir isso? Vai depender muito de que fonte você vai utilizar, vai depender muito do processo que você quer dar à mancha gráfica, da criação, digamos assim, do projeto gráfico do seu livro. Vai depender de N variáveis, então, mas eu vou levar aqui em consideração a produção, digamos, tradicional. Essa acho que talvez seja a melhor palavra, assim, a mais utilizada, a mais comum. A gente tem no mercado editorial, os designers utilizam muito, né, os diagramadores, eles utilizam muito o projeto gráfico, claro, vai depender de uma conversa entre o editor e algumas vezes entre autor e autora e o designer que vai ficar responsável por fazer o projeto gráfico. Mas a gente utiliza algumas determinadas fontes aqui no mercado editorial brasileiro e elas vivem se repetindo em diversos títulos de diversas editoras porque são fontes que são de excelente leitura, né? Se você deixa num tamanho médio 11, você deixa um espaçamento 14, 15, você vai ter uma excelente leitura da mancha gráfica que vai estar ali impressa. Então, digamos que esses dois dados aí sejam os padrões, entre aspas, para a gente ter um ponto de partida. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, né? Não é pesquisa de eleição, mas é isso. A gente pode ter uma variação. E aí também a gente vai ter uma variação dentro das margens internas e as margens externas. O que seriam as margens internas? As margens internas são essas que ficam, evidentemente, né, quanto mais próximo da lombada do livro, e as externas, certo? As externas, aí a gente vai ter a superior e a inferior também, e a gente tem que verificar. Você pode ver aqui que nesse livro aqui, a interna é bem maior do que a externa, tá certo? Esse livro aqui foi o que fez eu pensar na produção desse vídeo. Eu já estava com essa ideia na cabeça de falar um pouco sobre o tamanho da fonte, mas eu resolvi porque chegou essa beleza aqui da Incompleta, o Luminol, da Carla Piazza, que tem lombada redonda, capa dura, baixo relevo, tem fitilho. Cadê ele? Tá aqui, tem fitilho. A gente pode falar sobre isso em outra aula também. E a fonte do livro, do Luminol, olha aqui o tamanho. Ela é além do tradicional, do comum. E onde eu vi isso primeiramente, provavelmente, foi em alguns títulos da Alfaguara. Que em alguns títulos que tem o texto curto, eles aumentavam a fonte e a entrelinha e também as margens para que o livro que deveria ter 60 páginas passasse a ter 120 páginas. Então você percebe que para algumas editoras esse pensar o projeto gráfico em aumentar as fontes, as entrelinhas e também aumentar as margens, né, para que o livro possa ficar mais grosso, ele foi utilizado aí como, digamos, um método para fazer com que o livro ele ficasse mais grosso, porque essa coisa, né, livro bom é o livro que fica em pé, né, fica parado em pé na estante, mas também para fazer de acordo, para fazer com que o leitor e a leitora linkasse o valor do livro ao que ele está em mãos. Se o leitor e a leitora pegam um título de 60 páginas e ele custa R$50, fica mais difícil fazer a venda. Se ele custa R$50 e ele tem 120 páginas, fica mais fácil fazer a venda, digamos assim. Se é que vocês estão me entendendo aí, né? É mais ou menos isso. Mas também eu acho que é incompleta, assim como a Aine, que vai começar a produzir livros com as fontes maiores, estão preocupadas com um outro ponto, que eu não sei se era a primeira preocupação quando a Alfaguara fez isso lá atrás. Acho que são as 3 editoras que eu vi que estão produzindo livros nesse sentido. A Aine já começou e vai continuar assim, eu falei com o Pedro, o editor da Aine, e também a Laura, da Incompleta, também conversei com ela rapidamente e ela também tem essa pretensão. Por que é importante pensar um pouco nesse negócio do tamanho da fonte dos livros? Porque assim, Nathan, qual é o tamanho da fonte que eu vou utilizar, né? Velho, como eu falei, assim, vai depender muito da variação do projeto gráfico que você tem em mente, mas geralmente a gente utiliza assim uma fonte 11 entre linha 14 e 15. Vai depender. A gente tem algumas fontes que se acabam se repetindo dentro do mercado editorial brasileiro porque são fontes excelentes assim para se ler. Então geralmente a gente fica entre 10 e 12, entre 13 e 15, né? E as margens internas e externas ali numa variação entre 18 e 20.
18,25 até, mas vai depender muito do que você quer fazer. Por exemplo, aqui no Luminol, se você perceber, a margem externa, ela quase não existe, é bem pouca. E a interna já é bem maior, entende? E daí a gente chega nesse ponto da fonte ser maior e também o espaçamento, a entrelinha. Por quê? Porque a gente tem que pensar no público que vai ficando cada vez mais idoso e vai ficando cada vez mais difícil ler. E não somente as pessoas idosas, mas as pessoas que têm alguma deficiência visual. Há um público que começa agora a mandar mensagens para as editoras, comentar nas redes sociais, aumentem o tamanho da fonte, aumenta o tamanho da fonte. Uma das primeiras autoras que eu vi cobrando isso foi a Maria Valéria Rezende, queridíssima, né? Mora lá em João Pessoa e amo ela de paixão. E assim, velho, a gente tem que começar a repensar isso. Né? A gente tem que sair desse tamanho 11, que é bom. Eu nunca usei óculos, nunca tive nenhuma questão visual, mas eu tenho amigos que, bicho, às vezes é difícil. Tem alguns livros, né? Principalmente os de bolso, beleza, os de bolso tem um sentido, tem um público. Mas esses livros tradicionais, 14 por 21, 17 por 23, será que não dá pra gente repensar o tamanho da fonte? Dá sim. Mas vamos pensar comigo. Se a gente começa a fazer isso, um livro que tem 60 páginas e ele vira um livro de 100 páginas, somente por conta do tamanho da fonte, ele pode ficar mais caro para uma editora pequena. Ah, Natan, mas a Alfaguara consegue. Vamos lembrar que a Alfaguara, né, sempre foi uma editora grande, agora faz parte da Random House, então assim, 2 pesos, 2 medidas. O mercado editorial independente não vai conseguir fazer isso de uma maneira tão rápida. Mas eu acho que no futuro próximo, talvez, a gente comece a ter mais obras, talvez as obras mais curtas, com uma fonte mais... com uma fonte maior, com uma fonte mais agradável para que todo mundo possa ler. Não precisa ser gigante também. E, bicho, como que a gente pode pensar em diminuir essa questão de produção? Geralmente, a gente faz aí 1000 exemplares, né? Por exemplo, na Moinhos eu faço 1000 exemplares. Às vezes, quando a gente acha que é um livro de poesia que vai demorar a ter saído, a gente faz 500 exemplares. Mas as grandes editoras fazem aí 5.000, 7.000, 10.000 exemplares. Então eles não vão publicar essa tiragem com as fontes maiores porque vai aumentar o custo para eles. O que eu acho que pode contribuir é que a curto prazo nós, talvez as editoras independentes ou qualquer outra editora média de grande porte possa começar a fazer pegar a impressão sob demanda e colocar isso como uma possibilidade. Ou seja, a pessoa entra lá no site da minha editora, da editora Moinhos, quer comprar livro do Literatura BR, quer comprar livro da Moinhos, a gente vai ter um botão lá, sob encomenda, a fonte desse mesmo título ela vai estar maior. E o livro, por exemplo, se o livro custa 30, ele vai custar, um exemplo, R$50. E ele vai ser produzido à medida que você comprar. Então, a editora já vai ter que dispor, né, dessa segunda versão do miolo. E aí isso vai mexer muito na cadeia, porque, Natan, então é só pegar o livro que tem 100 páginas, remodelar o tamanho dele, ele vai ficar com 150 páginas, a pessoa vai lá e compra. Não, aí a gente tem que ver. Como que vai ficar os direitos? Porque são 2 versões. É o mesmo título, é o mesmo direito. Isso tem que estar constando no contrato. Se for um livro estrangeiro, o pessoal lá fora vai aceitar, a editora lá fora, o agente, o autor. Então, a cadeia começa a ter que pensar algumas nuances, mas que quero acreditar que não são difíceis de acontecer e de serem realizadas. Então, eu começo a pensar aqui na minha cabeça, tipo assim, os títulos que eu tenho para frente, de que maneira eu posso verificar com o meu designer, né, a pessoa que cuida da diagramação dos meus livros, de que maneira a gente pode baratear isso. Porque a gente paga por página diagramada, ou seja, se a página custa R$5 a página diagramada, e eu tenho um livro de 100 páginas, vai custar R$500. E se eu chego para ele e digo, olha, esse livro aqui de 100 páginas, que está custando R$500 a diagramação, eu quero que a fonte dele, ao invés de 11, tenha a fonte 15. Quantas páginas vão ficar? Natan, ao invés de 100 páginas, vão ficar 250 páginas. Tá. E aí, como que a gente vai fazer para chegar no acordo? Você vai me cobrar novamente R$5 pela página diagramada? Ou você vai me cobrar um valor menor, porque você já teve o trabalho da primeira diagramação e agora você vai fazer um ajuste? Mas a gente sabe que esses ajustes, em muitos casos, podem ser uma rediagramação. Então, é um novo custo. E esse novo custo ele vai ser repassado apenas, inicialmente, para um título. Como assim, Natan? Se eu vou disponibilizar essa versão para ser comprada, eu tenho que partir do princípio que eu vou vender no mínimo um. E como é sob demanda, eu não posso estipular que o infinito,
né? Que o infinito é a minha resolução, a minha salvação. E aí o custo unitário desse título em específico é para essa pessoa que queira a fonte tamanho 15 de um livro que tem fonte tamanho 11 e que custa R$ 30, mas a fonte com o tamanho 15 vai custar 50, ela tem que entender esse processo, ela tem que saber disso tudo. Por que vai ser mais caro? Não é só pelo tamanho do livro, é por todo um processo gráfico editorial que a gente tem por trás. Pode parecer uma bobagem isso para muita gente, mas não é. E eu só comecei a tocar superficialmente no assunto. E já se passaram aí, talvez, alguns minutos, né? Eu não estou olhando aqui pro relógio. Mas, enfim, eu queria trazer esse vídeo para cá para poder pensar essa questão do tamanho da fonte. E para a gente ver como se o tamanho da fonte ele dá um certo trabalho, pequeno que seja, para a gente pensar e achar uma solução. Eu acho que, particularmente, essa é uma possível solução para a gente ter sob demanda e aí verificar como que ficariam os custos e o valor de capa desse título em específico. A gente pode pensar em outras coisas para dentro da cadeia do livro que estão precisando ser repensadas. O mercado editorial brasileiro, talvez algumas pessoas vão querer me bater, entre aspas, né? Enfim, mas ele precisa se modernizar. Existem algumas pessoas tentando criar aí programas, tentando criar informações que acabam sendo fluidas para todo mundo do meio, mas existem alguns agentes dentro do mercado, e geralmente são agentes muito grandes, que acabam fazendo com que o conservadorismo do mercado editorial brasileiro fique atrasado. Então, é isso. Falei de fonte, falei pensando do público leitor que a gente tem, falei de um pouco do processo editorial e de como a gente precisa se modernizar. Para você ver, isso aqui, se duvidar, se a gente trouxer mais gente para falar disso, enfim, no futuro, vai dar caldo. Um abraço, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal.